Meio ambiente. O catalisador é um conversor instalado no coletor de escapamento e sua função é: o catalisador, a função dele é transformar os gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente. Exatamente isso. O catalisador, tem gente que entende que ele é um filtro. Ele não é um filtro, ele é um conversor, tá? Tá até escrito aqui, ó, conversor. Por quê? Porque ele converte gases tóxicos em gases não nocivos, gases não perigosos. Essa aqui serve como resposta. Ou o catalisador, a função dele é filtrar os gases que saem da água. Não filtra, ele não filtra, ele converte. Letra B está fora. Ou seria acelerar as moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Deram uma viajada aqui, né? Moléculas binárias opostas. Inventaram isso. Inventaram isso para te confundir. Tá? Você ficou assustado quando leu? Isso aqui não tem nada a ver. Ou seria a função do catalisador separar a água dos gases do escapamento? Também não é separar não. Letra D está fora. É transformar, ele é um conversor, ele transforma gases tóxicos em gases não nocivos. Resposta, letra A. Primeiro, socorros, e a pergunta diz: qual das alternativas abaixo corresponde à conduta mais adequada, tem um S a mais aqui, na tentativa de assumir a liderança em caso de sinistro ou acidente de trânsito? Assumir a liderança. Gostei disso. Vamos ver? Apenas mandar as pessoas fazerem as coisas. Isso aqui dá uma sensação de alguém folgado, né? Faz isso, fulano, faz aquilo. Olha, não é nenhuma má ideia, não. Quando a gente está prestando socorro, a gente tem que pedir ajuda a outras pessoas. Porque você tem um monte de coisa para fazer. Você tem que sinalizar o local, para os dois lados, né? Espalhar galhos de árvores, colocar o triângulo de segurança. Aí você pensa, se for só você para sinalizar e ter que socorrer a vítima, um monte de coisa, então você pode pedir ajuda sim. Então tem dois problemas. O mandar, a gente não manda nada, a gente pede. E o segundo é esse apenas. Apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe que 90% das vezes que aparece uma casca de banana numa alternativa, essa alternativa é errada. Então eu já eliminei. Pagar pela ajuda recebida, gente. Tudo bem que um socorro que você recebeu ou que alguém ajudou a prestar em um familiar, algum ente seu, é uma coisa impagável com moeda, né, gente? Com moeda, não. Tudo bem que você pode ter ali uma dívida de gratidão, depois, de alguma forma, você vai ter aquela pessoa no coração para um dia poder retribuí-la de alguma forma. Esse pagar aqui dá a entender que é um pagamento em moeda, né? Aí fica muito indelicado, você não acha? Se eu socorro alguém, a pessoa depois, não, vem cá, vou te pagar. Não, pera aí, meu amigo. A sua vida, o que eu fiz por você não tem preço, não. É um trem complicado. Então, tá fora isso aqui, não. Sempre motivar a todos, elogiando e agradecendo cada ação bem-sucedida. Olha, motivar todos que estão ali, isso, gente, bacana, obrigado aí, valeu. Isso é muito bom, né? Só que tem gente que estuda comigo que não marcaria essa alternativa porque ela tem uma casca de banana. O sempre é uma casca de banana. E eu ensino que quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. Só que 90% não é 100%. 90% ainda tem ali 10% de chance dela ser a resposta. E nesse caso aconteceu os 10%. Essa é a resposta. Beleza? Então eu vejo às vezes aluno reclamando comigo, usei o macete da casca de banana lá e errei. Beleza, errou um. E quantos que você acertou com o macete? Porque o macete não é para substituir o seu estudo, não. O macete é para ajudar quando você não sabe. Lê essa alternativa. Sempre motivar as pessoas, sempre elogiar, agradecer. E se tem algum problema nisso? Eu, particularmente, não gosto muito desses termos sempre, né? Mas nesse caso aqui eu não vejo problema, tá? Agora olha a outra aqui, ó. Agir sempre sozinho. Agir sozinho já não é bom e ainda tem uma casca de banana. Nesse caso aqui, o sempre não foi bom, foi negativo. Beleza? O não perder tempo até tá ok, mas agir sempre sozinho, recusar a ajuda dos outros, não caiu bem, tá vendo? Então letra D tá fora, resposta
Letra C. Questão de primeiros socorros e diz, olha, em caso de hemorragia é perda de sangue. Teve um rompimento de uma veia, artéria ou vaso sanguíneo e está sangrando. O uso de uma compressa limpa serve para quê, hein? Compressa é aquele chumaço de pano, né? Você pega um pano limpo, dobra ele ali, comprime sobre o local. Aqui serve para quê? Para estancar a hemorragia interna. Ó, aqui é para estancar a hemorragia, ok. Mas interna, imagina que essa pessoa, essa vítima, está com uma hemorragia nos pulmões, ou num dos pulmões, né? Como é que você vai estancar essa hemorragia lá dentro do tórax dela? Não tem como, então aqui está fora. Imobilizar o membro lesado. Olha, esse lance de imobilizar membro que foi lesionado, e não é nem lesado, né? É sim, você pode usar ali um atalo, um material rígido para poder prender, mas isso aqui é procedimento para em caso de fratura, entorse, né? Quebrou o osso ali, nada a ver com hemorragia não, tá fora. Manter a temperatura ideal do corpo, esse temperatura ideal do corpo, está falando ali da temperatura corporal, aquela que você mede com termômetro. Usar compressa limpa aqui não tem nenhuma relação com manter a temperatura do corpo, tá? Nenhuma. A não ser que fosse a pessoa com febre, e aí eu vou molhar essa compressa numa água fria e colocar sobre a testa da pessoa ou debaixo das axilas dela. Aí sim, isso é um procedimento que ajuda a baixar a temperatura da pessoa que está com febre, por exemplo. Mas não é o caso aqui, não falou nada disso, né? Para estancar a hemorragia, já sabemos que sim, dá para usar esse chumaço de pano, essa compressa de pano, né, limpa, para estancar a hemorragia. Externa, hemorragia externa é aquela que você está vendo a lesão. Ah, cortou o braço, a perna, o rosto, seja lá onde cortou. Pega essa compressa de pano, limpa, comprime sobre o local ali, vai ajudar a estancar a hemorragia. Essa é a resposta. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte: dirigir com atenção para poder prever o que vai fazer e tomar as decisões certas, evitando sinistros de trânsito. Sinistro é acidente, tá? É conceito de direção dispersiva. O que é dispersiva? Dispersiva é distraída. Sabe o condutor dispersivo? É aquele que dirige mexendo no som do carro, olhando para os lados, sem prestar atenção no que ele está fazendo. Esse é o dispersivo, distraído. Lógico que isso não é bom. Direção defensiva, ok. Direção defensiva é o que nos propõe sempre a melhor conduta, a melhor postura, as melhores ações no trânsito. Pode ser essa a resposta. Direção progressiva, bom, se existe direção progressiva de forma técnica, eu desconheço. Porque dentro do conceito de direção defensiva, que é o assunto que a gente está estudando aqui, não existe progressivo. Colocaram aqui para encher linguiça. Direção agressiva, até existe esse conceito. Dentro de direção defensiva existe o conceito agressiva. Existe preventiva, corretiva, evasiva, agressiva. Mas é óbvio que você não vai adotar uma postura agressiva no trânsito. Essa está fora, sobrou então para a gente direção defensiva. Primeiros socorros. E a questão diz o seguinte: somente poderá ser removida uma vítima do local do acidente, sinistro acidente, se... Olha, remover, gente, remover vítima do local do sinistro quebra uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas em primeiros socorros e uma dessas 10 regras é: não remova a vítima, deixe ela lá, onde está. Só que toda regra tem exceção. E aqui está tratando exatamente da exceção, ó, somente, só se for em casos extremos. Vamos ver? Se ela pedir, não, me tira daqui. Não, esse não é um caso extremo. Se não for possível a chegada do resgate até o local,
pense, o resgate não pode chegar até lá, ou você não conseguiu acionar esse resgate de jeito nenhum. Vocês estão em um lugar totalmente remoto. Vamos supor que você seja um dos envolvidos e vocês estão lá, você está bem, tem gente machucada, ferida, você não consegue acionar resgate, não consegue chamar ninguém para poder ir ter um resgate. Então, aí sim, é um caso extremo, pode ser. Se ela estiver correndo risco de morte, não necessariamente. Muita gente marcaria essa resposta. Talvez você tenha marcado essa, né? Mas não necessariamente. Muitos casos de vítimas ali correndo risco de morte, mas que você não deve remover a vítima. Por quê? Porque o socorro pode chegar até ela. A preferência vai ser sempre o socorro chegar até a vítima e nunca a vítima ir até o socorro. É muito melhor você levar a ambulância, os equipamentos, o pessoal até a vítima, do que pegar essa vítima e levar lá no socorro especializado. Esse transporte, essa remoção que você vai fazer com essa vítima, 90% das vezes vai causar dano a ela. Você não tem ali uma maca, você não tem um equipamento adequado, você não tem treinamento adequado. Por melhor que sejam as suas ações, nunca vai ser igual de um pessoal especializado, treinado com os equipamentos adequados. Ok? Então isso aqui, não. Se ela estiver inconsciente, então eu posso levar ela? Não, não pode. Só nesse caso aqui, se não for possível a chegada do resgate até o local. Aí sim. Letra B de bola é a resposta. Questão de primeiros socorros. Na ocorrência de sangramento abundante, que você está perdendo muito sangue, qual o cuidado indicado? Aplicar a técnica de garroteamento. Garroteamento pode ser também que você encontra na prova escrito garrote. Quando fala garrote, nos lembra um novilho, né? Um boi jovem. É um garrote, não é um boi ainda, é um boi jovem. Mas não tem nada a ver. Esse garrote aqui é quando você pega um pano e amarra ali, dá um nó forte. Isso no braço, na perna. A gente costuma ver isso em picada de cobra, que também não é certo, tá? O pessoal tomou uma picada de cobra, foi lá, fez um garrote, que é para o sangue não espalhar pelo corpo, inclusive é um erro também. O garrote não deve ser utilizado no estancamento de sangramento abundante, para conter sangramento abundante. Beleza? Não deve. Então aqui está fora. Fazer compressão no local do sangramento. O que é compressão? É comprimir, fazer força. Pega um chumaço de pano limpo, coloca sobre o ferimento e pressiona com força. Isso pode. Então aqui, ok. Dá bastante líquido para a pessoa ir tomando? Não, gente. Água, líquido, quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Não pode dar líquido para uma vítima de acidente de trânsito sob suspeita de lesão interna, sob suspeita de uma hemorragia interna. Você não sabe, vai que ela está com hemorragia interna. Você dá um copo d'água para ela, é a mesma coisa que dar um copo de veneno. Então, não. Utilizar um torniquete para estancar o sangramento. O torniquete é o garrote aprimorado. Sabe aquele pano que você passou ali e deu um nó? Você vai e bota uma caneta, uma estaca de madeira ali, prende naquele garrote e vai torcendo aquela caneta, aquele trem que você colocou, ele vai servindo de torneira, vai apertando, 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 apertando. Até existe essa técnica e ela é utilizada por profissionais. Nós, leigos, não podemos usar. Beleza? Então, fora torniquete, garroteamento, só profissionais. Nós vamos ficar com esse aqui, fazer compressa no local do sangramento e pronto. Questão sobre mecânica. O aparecimento de trepidação no volante de direção. Volante de direção que você pega ali para dirigir, né? Tá trepidando, assim. Ao alcançar uma determinada velocidade, é sinal da necessidade de manutenção indicada com... Gente, isso é uma manutenção muito básica, muito simples, que a gente faz assim, até com bastante frequência no veículo. Pelo menos a cada 6 meses a gente precisa fazer. Ou então quando você coloca pneus novos no veículo, você tem que fazer essa manutenção. Que é essa aqui, quer ver? Balanceamento das rodas. Essa é a resposta. Por quê? Porque um pneu
Imagina um pneu, imagina que isso aqui é um pneu. Ele tem uma estrutura de borracha, de arame, né, de aço ali por dentro, aqueles arames de aço. Em algum ponto desse pneu pode ser que ele ficou um pouquinho mais pesado, 15 gramas, 20 gramas, pouquinho. Só que esse pouquinho, quando ele vai subir, ó, imagina essa roda girando, quando ela vai subir, ele sobe devagar. E na hora que ele vai descer, ele desce rápido, né? Para subir, como está mais pesado, ele vai devagar. Na hora de descer, o peso joga para baixo e desce mais rápido. Imagina isso acontecendo em alta velocidade. Olha só, ó, vou aumentando a velocidade. Ó. O que aconteceu? Trepidou a roda, trepidou a direção. Por isso que fala aqui, ó, ao alcançar uma determinada velocidade. O balanceamento é o balancear, equilibrar o peso. Aí você vai lá no borracheiro, ele bota os pneus aqui, a roda, né, na verdade, numa máquina, e a máquina aponta, fala, olha, nesse lugar aqui está com 20 gramas a mais de peso. O que o borracheiro faz? Pega um chumbozinho, vai na roda do seu carro assim, ó, e bate esse chumbozinho, prega ele ali do outro lado. No que ele pregou esse chumbozinho do lado de cá, o que aconteceu? Balanceou. Agora o mesmo peso tem do lado de cá, tem do lado de lá. Essa roda vai ficar trepidando na hora que o veículo atingir aquela velocidade de 60, 80 por hora? Não. Entendeu o que é balanceamento? Melhor do que decorar é aprender, né? Letra A aí é a resposta. Questão sobre mecânica. Quais são os ciclos de funcionamento de um motor do ciclo Otto? Otto é o motor, ele pode funcionar tanto no 4 tempos quanto no 2 tempos, tá? Mas vamos falar aqui do de 4 tempos. Aqui falou ciclo Otto, como se resolvesse. Existe motor ciclo Otto de 4 tempos e existe motor ciclo Otto de 2 tempos. Como a questão não explicou qual dos dois ele quer, a gente vai ter que ler as alternativas. Além do ciclo Otto, existe o ciclo diesel. Tá? Então, se algum dia na sua prova perguntar sobre ciclo, tipos de ciclo no motor, você tem um ciclo Otto, 4 tempos e 2 tempos, e você tem um ciclo diesel. Beleza? 4 tempos. Entrada, saída e escapamento. O que é isso? Entrada, saída e escapamento. Aqui só tem 3 tempos. Eu preciso de 4. Ou 2, né? Não tem 3 aqui, então já vou eliminar. Admissão, 1. Compressão, 2. Explosão, 3. Escape, 4. O que está entre parênteses aqui é porque pode ser chamado de explosão ou combustão, dá na mesma. Aqui é a mesma coisa, escape ou exaustão, pode cair de um jeito ou de outro, tá? Mas nós temos aqui os 4 tempos, ó, admissão, compressão, explosão e escape. 1, 2, 3, 4, casa com o que está aqui. Pode ser essa a resposta. Vamos ver o outro. Entrada, injeção e queima. Opa, só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Injeção, queima e admissão. Só tem 3 tempos. Não existe motor de 3 tempos. Ou é 4 ou é 2. Está fora. Qual é a resposta? Letra B de bola. Eu gosto sempre de explicar um pouquinho o conceito do que a questão está pedindo, para evitar de você simplesmente decorar a questão. Você aprendendo aqui o conceito, se o Detran mudar um pouquinho o jeito de perguntar, você consegue responder, porque você não decorou, você aprendeu. Então, se não entendeu, volta a questão, assiste de novo, beleza? Direção defensiva. Com a formação de espelho d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem. Já ouviram falar de aquaplanagem, né? Quando o veículo desliza na pista ali. Isso não é derrapar, não. Derrapar é em pista seca, com areia, terra. A aquaplanagem é quando acontece aqui, espelho d'água. É aquela camadinha d'água fininha na pista. Não confunda com poça d'água, tá? Poça d'água não provoca aquaplanagem. Poça d'água provoca um outro fenômeno que não vem ao caso aqui agora. É o espelho d'água, aquela camadinha d'água que está na pista, né? Aquela lâmina d'água. Costuma o Detran colocar lâmina d'água em vez de espelho d'água, não é mesmo? Então, tendo aquele espelho d'água, aquela lâmina d'água na pista, aumenta o risco de aquaplanagem se o veículo estiver em velocidade alta, né? Tudo que passou ali de 60 por hora para cima já é considerado velocidade alta para a situação de chuva, tá?
E pneus com banda de rodagem. Banda de rodagem são os frisos ali, aqueles sulcos que tem no pneu, né? Inferior a 1,6 centímetros, inferior a 1,6 metros, inferior a 1,6 milímetros ou inferior a 1,6 decímetros. Eu tenho certeza que vocês guardaram, quando vocês viram lá na matéria, estudando essa matéria, vocês aprenderam que é 1,6. Alguma coisa. Vocês sabem que não pode ser menor que 1,6. Aí o Detran vem com a pegadinha. Coloca lá, é centímetros, metro, milímetro ou decímetro. É só a gente parar para pensar. 1,6 metro é muita coisa, é quase a minha altura. Eu tenho 1,8, né, que é 1,80 m. Então não existe friso de pneu dessa profundidade, né, gente? Isso aqui está fora, é absurdo. O decímetro é mais ou menos a mesma coisa, que você pega isso aí e divide por 10. Imagina divide o meu tamanho por 10. Ficaria mais ou menos um tamanho assim, né? Você já viu friso de pneu com essa profundidade? Só se for daquele trator gigantesco, né? Então, decímetro também não é. A galera vai ficar em dúvida entre ser 1,6 milímetros ou 1,6 centímetros. Aí você para de novo e analisa. O que é 1 centímetro? 1 centímetro é quase um dedo. Vamos botar aqui. Um dedo. 1,6 quer dizer quase 2 vezes isso aqui. É mais de 1,5 vezes. Seria mais ou menos um tanto assim. Ó. Meu polegar aqui. Ó. O friso do pneu com essa profundidade aqui, nem novo ele tem estudo. Novo ele vai ter 1 centímetro, isso aqui. 1,6 nem novo ele tem. Então, óbvio que não é centímetro, vai ser milímetro, tá, gente? Milímetro. Pega 1 centímetro, divide isso aqui em 10. Uma partezinha seria bem pequenininho assim, ó, isso é 1 milímetro. 1,6 milímetro, que seria um pouquinho maior, é o mínimo permitido no sulco ali do pneu. Tá? E como é que o policial, vocês podem ficar curiosos, como é que o policial sabe que já chegou nisso aí? Porque se tiver inferior a 1,6 milímetros, além de correr o risco aqui da aquaplanagem, é infração de trânsito, dá multa. É porque existe um indicador ali do lado do pneu que chama-se TWI. E aí ele mostra entre os frisos um gominho ali, um alto relevozinho de borracha que tem exatamente 1,6 milímetros. É milímetros, tá? Ele tem exatamente 1,6. Até chegar naquele gominho ali, naquela borrachinha que chama-se TWI, tá ok. Não dá multa não. E não tem tanto perigo assim, porque o pneu ainda está em boa condição. Agora, se for inferior àquilo, menor que aquilo, risco de aquaplanagem, seu carro perde aderência, mesmo em pista seca, e dá multa, tá? Então, a resposta é, não pode ser inferior a 1,6 milímetros. Direção defensiva aí. Quando o sinal do semáforo abrir para o seu veículo e um pedestre estiver atravessando na sua frente, você deve fazer o quê? Dar-lhe uma bronca? Quem acha que essa aqui é a boa? Claro que não, né, gente? Essa aqui é aquela absurda, que você já chega eliminando. Descer do veículo e ajudá-lo na travessia? Não. Costuma o Detran, para tentar te induzir ao erro, colocar assim, não coloca que é um pedestre, não fala assim, um idoso estiver atravessando, ou uma criança estiver atravessando, ou uma gestante estiver atravessando. Eles trocam aqui o pedestre por idoso, gestante, para te sensibilizar e você pensar assim, eu vou descer, vou lá ajudar ele a atravessar. Cara, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar paradinho. Você estava lá parado, o semáforo estava fechado. Aí essa pessoa começou a atravessar, seja um pedestre, um idoso, um gestante, uma criança, qualquer um. Começou a atravessar. No meio da travessia, o sinal abriu para você. A maioria dos motoristas, eu digo a maioria mesmo, começa a puxar o carro apertando aquela pessoa ali que está atravessando. Se você fizer isso, é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito, não pode. E é óbvio que a direção defensiva não vai recomendar que você faça isso. Então você tem que ficar com o carro paradinho, imobilizadinho, esperando aquela pessoa concluir a travessia para depois você prosseguir. Então você não vai descer do veículo e ajudar ela a atravessar, não. Nem buzinar para apressar ela. Você vai simplesmente aguardar que ela conclua a travessia. Combinado? Assim, né?